Bem, Paulo, na última vez em que nós conversamos, eu, no final do diálogo, havia colocado uma questão a você e, para introduzir essa questão, eu tinha feito uma ligeira reflexão sobre a escola tradicional que era criticada durante muito tempo por beneficiar, através das aulas expositivas, essa relação individualizada entre professor e cada um de seus alunos. E tinha dito também que, como oposição, como reação a essa atitude arcaica, surgem as iniciativas de dinamizar os grupos de alunos. E cheguei até a situar um momento de auge dessa tendência, quando na universidade os cursos eram dados praticamente todos à base de seminários, tendo sido pulverizadas as aulas expositivas, né? Seria, num movimento de pêndulo, o extremo oposto ao da escola tradicional. E a partir daí é que eu tinha formulado a minha questão. Bom, basicamente, as questões que foram colocadas, portanto, na última vez, e eu constato que não se tratava de apenas uma questão, mas de várias embutidas, não é? Elas têm essa figura aí. Não sei se eu poderia continuar desenvolvendo mais uma reflexão, um pensar alto com você isso, ou se você teria já assim alguma coisa a dizer. Eu acho que eu teria realmente uma série de coisas a dizer, mas tenho a impressão que o ideal, inclusive, é que digamos juntos. Não pode ser os dois de uma vez só, mas que pensemos, por exemplo, a primeira parte da tua reflexão, a validade da tua reflexão está em que ela não é apenas uma pergunta, ela é uma pergunta que afirma. Por exemplo, quando você reflete sobre a tentativa de certas modernidades suplantarem o que se chamaria de certas tradicionalidades, não? A tua pergunta implica numa afirmação que é exatamente a afirmação de que essa postura é ingênua também. Quer dizer, e aí tu exemplificas muito concretamente quando tu falas na questão das chamadas aulas, as aulas expositivas, não? Que em certo momento passaram a ser consideradas como coisas negativas, absolutamente inoperantes. E em seu lugar, as reuniões de seminários, isso, aquilo, outro. Bem, eu tenho a impressão que eu até sou um sujeito que me obrigo a dizer alguma coisa sobre isso nesse diálogo, porque, e me obrigo no sentido, inclusive, de ou dizer melhor hoje alguma coisa que eu não disse tão bem ontem, ou de explicitar de maneira mais ampla, talvez, algumas das minhas críticas ao que eu chamei de concepção bancária, não, da educação, para que se compreenda melhor a minha posição diante deste problema agora. E que talvez seja a primeira vez até em que eu volto a esse tema de maneira mais detida, recentemente. E talvez eu volte, quando eu digo detida, eu digo mais preocupada, não significa amplamente. A impressão que eu tenho, Sérgio, é de que o mal não está na aula expositiva, né? Não está na explicação, por exemplo, que o professor faz, ou a professora. Não é isso que caracteriza o que eu critiquei como prática bancária. Eu critiquei como prática bancária e continuo criticando. É exatamente aquele tipo de aula em que, eu até diria, aquele tipo de relação educador-educando em que o educador se considera o exclusivo educador do educando. E, segundo, em que o educador rompe ou não aceita a condição fundamental do ato de conhecer, que é a da sua relação dialógica. E, terceiro, por isso mesmo, aquela relação em que o educador transfere o conhecimento do entorno de A, de B ou C, objetos, ao educando considerado como não portador desse conhecimento. Quer dizer, esta é a crítica que eu fiz e a crítica que eu continuo a fazer. Ora, o que se pode perguntar agora é o seguinte: será que toda chamada aula expositiva é isso? Eu acho que não.